Fala galera do ProcVTube, beleza? Bom, no VBA for All de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre variáveis, tá? As variáveis, a gente vai aprender alguns conceitos que podem ser utilizados em vários tipos de programação, em vários tipos de linguagem de programação, como por exemplo Java, JavaScript, C++, Delphi, PHP. Tá? O conceito de variável é o mesmo. Existem algumas diferenças, né? Até na parte de tags, de codificação, mas o racional em geral é o mesmo. Tudo bem? Bom, eu fiz algumas listagens, eu fiz uma lista aqui do que a gente precisa saber sobre variáveis. Primeiro, a sua definição, o que são variáveis, tá? São espaços lógicos responsáveis por armazenar informações ou dados na memória RAM. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O que o Excel, o que o editor de VBA vai fazer? Ele vai pegar um espaço na memória RAM, tá? E vai reservar esse espaço para algum dado que a gente vai jogar para ele mais para frente. Tá? Isso vai ajudar na performance, isso ajuda um pouco na performance do nosso sisteminha, da nossa rotina, do nosso programa. Tudo bem? Bom, a gente pode declarar no VBA variáveis de duas formas, usando o comando dim, que significa dimensão, que é uma declaração padrão, onde o seu valor pode ser alterado no decorrer da codificação, tá bom? E tem também o tipo const, que seria uma constante, que é uma declaração pontual, onde o seu valor é atribuído na hora da declaração, tá? Aqui eu escrevi errado, declaração, e não poderá ser alterado na codificação, ou seja, é o oposto da dim. A gente vai ver alguns exemplos. Bom, alguns pontos importantes sobre variáveis, tá? Quanto mais variáveis declaradas na macro, que no caso são rotinas, ou nos sistemas, que podem ser formulários, tá? E funções, mais pesado ficará o nosso arquivo, tá? Ou seja, declare apenas as variáveis quando realmente for usar, tá? Muita gente, quando começa a trabalhar com VBA, começa a ter uma imersão maior no VBA, começa a declarar um monte de variável e acaba não utilizando essas variáveis. Isso vai deixar o seu programa um pouco mais pesado, porque o editor ele vai entender, ele vai lá, reserva esse espaço e vai acabar não utilizando. Então você terá espaço reservado sem utilização, o que vai deixar automaticamente o seu arquivo mais pesado. Bom, outro ponto importante é possível utilizar uma variável sem ela ser declarada, sem utilizar nem o dim, nem o const. Mas isso pode causar algum erro de compilação, o que resultará em erros. E esses tipos de erros são os piores que existem, porque o que vocês provavelmente vão demorar muito para identificar que é esse tipo de erro. Tá? Pode dar erro de tipo de objeto, pode dar erro de compilação, erro em tempo de execução, e são os erros mais chatos de descobrir. Quando você vai ver, é porque você esqueceu de declarar uma variável. Beleza? Entendido até aqui? Bom, existe uma dica, tá? Que vai ajudar neste item anterior, que é usando o comando option explicit. Tá? Usando ele no início dos módulos ou dos formulários, ele vai forçar você a declarar uma variável. Como assim? Se eu, por acaso, durante a minha codificação, eu não tiver aqui meu option explicit, ok? Eu estiver compilando meus dados, eu estiver aqui codificando, ele vai aparecer essa mensagem na hora que eu for executar o meu código, né? Porque o VBA ele compila o código em tempo de execução. Tá? Ele vai executar, compilar em algumas partes, tá? Que a gente vai ver mais para frente, mas em tempo de execução ele vai compilar, então ele vai dar um erro, falar, essa variável não foi declarada, a gente vai fazer um teste aqui. Tá? Então você colocando o option explicit no começo, sempre na primeira linha aqui da sua janela do editor, vai evitar esse tipo de erro. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Bom, eu tenho aqui os principais tipos, tá? Eu coloquei como universais, que como eu falei, as variáveis a gente pode usar para todas as linguagens, tá bom? Então esse aqui serve para praticamente todas as linguagens. Nós temos o tipo string, que nada mais é do tipo texto,
tá? Que ela armazena até 2 bilhões de caracteres. Então, quando eu me referir a texto, eu uso uma variável do tipo string. Tem do tipo integer, que são números inteiros, tá? Que eles variam entre essa faixa aqui, menos 32.768 a 32.767, tá? Números inteiros, ok? Bom, caso eu precise de um número inteiro maior, eu posso usar o tipo long, tá? Que são números inteiros entre essa faixa de valores. O tipo double é um maior ainda, tá? Ele armazena uma quantidade maior de números, só que nesse caso ele armazena números quebrados, números decimais, tá? Nós temos o tipo boolean, que a gente usa bastante, que ela só retorna dois valores, ela só armazena dois tipos de valores, true ou false, tá? Verdadeiro ou falso, tá bom? Isso a gente usa bastante. Tem do tipo data, que é a data de 1º de janeiro de 100, tá? Até 31 de dezembro de 9.999. Do tipo currency, tá? Que é a quantia monetária, quando a gente quer declarar uma variável do tipo monetário, dinheiro. E do tipo byte, que é a menor de todas, que ela vai armazenar um número inteiro de 0 a 255. Tá bom? Tranquilo? Tem alguns outros tipos, tá? Que são mais específicos do Excel, que é, por exemplo, uma variável do tipo worksheet, uma variável do tipo workbook, uma variável do tipo range, tá? Range quando a gente quer se referenciar a alguma célula, o workbook quando eu estou me referenciando a minha pasta de trabalho como um todo, e o worksheet quando eu quero me referenciar a alguma planilha que eu tenho aqui na minha pasta de trabalho. Tudo bem, gente? Bom, eu vou dar alguns exemplos sobre declaração, sobre alguns erros que podem acontecer. Vamos lá? Bom, vamos lá, vou colocar aqui exemplos. Reparem que essa é a dica do Option Explicit. Tá? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou colocar uma subteste qualquer e vou colocar aqui A igual a Bruno. Isso é uma declaração de variável. Tá? Eu estou falando que a variável A vai receber o texto Bruno. Eu vou apertar aqui o play, executar. Reparem que ele deu um erro de compilação, que é o quê? Variável não definida. É isso que o Option Explicit faz. Ele compila o seu código inteiro, todos os módulos, tá? E formulários, e verifica se a variável foi ou não definida. Desta forma, ele vai te ajudar a não declarar ter variável perdida no meio do seu código. Tudo bem? Bom, esse é um erro. Eu vou dar um stop aqui. Então, neste caso, eu arrumaria como? Eu colocaria din, tá? Essa é a estrutura. Din ou const, tá? Nome da variável, variável a, as. Aí aqui você vai colocar o tipo da variável, que no caso aqui, como é texto, eu vou colocar do tipo string. Opa! Do tipo string. Agora, se eu apertar o meu código, ele não vai dar nenhum erro. Eu já sei que essa variável está declarada. Beleza? Bom, vamos ver outros tipos aqui. Vamos ver o tipo de const, tá? Tipo de declaração const. É a mesma sintaxe, só que com uma diferença. Vou colocar aqui B, S, do tipo string também, ok? Só que ela vai valer Henrique. O que é isso? Eu estou falando que a minha variável B, dentro do meu código, dentro da minha codificação, da minha pasta de trabalho, ela vai ter o valor fixo de Henrique. Tá? A gente usa bastante isso para falar sobre colunas, tá? Porque o número de colunas ele acaba não variando muito. Tá? Quando a gente vai trabalhar com algum tipo de comando que eu preciso pegar os números das colunas, os números das colunas, a gente usa o const, que consiste em eu passar um valor constante, onde, por exemplo, a coluna A sempre vai ser a coluna 1, a coluna C sempre vai ser a coluna 3. Então, para eu não ficar usando isso direto do meu código, eu posso criar uma variável do tipo constante. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, const cs integer é igual a 3.
Pronto. Então, tudo que eu utilizar C, ele vai atribuir o valor de 3. Tá? Agora, se eu estiver aqui no meio do meu código e quiser, por exemplo, falar que C é igual a 4, vamos ver se ele vai deixar? Eu vou dar aqui o meu play. Reparem que ele dá uma mensagem de erro, que não é permitida a atribuição a constante. Tá? Que é exatamente o que eu falei, ele não vai deixar atribuir algum valor a uma variável constante. Tudo bem, gente? Bom, como que eu vou utilizar, fazer cálculos com variáveis? Tá? Então, eu vou definir algumas variáveis aqui. Variável valor 1 vai ser do tipo integer. Din valor 2 também do tipo integer. Tá? O que eu vou falar para ele? Agora eu criei a variável, não tem nada nestas variáveis. Aqui ele já guardou, ele já vai guardar esse espaço na memória. Tá bom? Agora eu vou atribuir valores à minha variável. Então eu vou digitar valor 1 vai receber 5. E a minha valor 2 vai receber, vamos colocar aqui 2. Ok? Bom, se eu quiser fazer um cálculo com isso, com essas variáveis, eu posso usar aqui, por exemplo, um message box, tá? E fazer valor 1 mais valor 2. Opa, que eu dei espaço, não pode dar espaço em nome de variável, falha minha. Pronto, valor 1 mais valor 2. Outra coisa aqui no VBA que a gente pode fazer é executar o código passo a passo, linha a linha. Basta apertar F8, que ao invés de ele executar tudo de uma vez, ele vai executar passo a passo. Então, toda vez que eu apertar F8, ele vai ir linha a linha. É bem interessante essa dica. Bom, então vamos começar aqui. Ele está na linha de valor 1, tá? A hora que eu apertar F8, reparem que aqui ele atribuiu o valor 5, o valor 5 ao valor 1 e o 2 agora ao valor, a variável de valor 2. Tá? A hora que eu der F5, ele vai aparecer aqui a mensagem de erro. Calma aí que ele travou aqui. Ele vai aparecer a mensagem de erro. Cadê? Alt F11. Não, ele apareceu aqui atrás no Excel. Na hora que eu der aqui o F8, ele apareceu aqui a mensagem de erro, falando que somando esses dois valores. Bem legal, né? Na hora que eu der OK, eu termino a minha codificação. Tá? Então, as variáveis eu consigo trabalhar com bastante informação, com muita coisa dentre essas variáveis. Tá? Então, saber o conceito de variável, o tipo de variável que eu vou utilizar é muito importante. Tá bom? Agora, eu posso, por exemplo, jogar uma variável, tá? O valor de uma variável ou de um resultado, tá? Na planilha, tá? Caso eu venha precisar disso. Então, eu já tenho aqui valor 1 e valor 2. Vamos atribuir aqui que a minha célula A8, tá? Então, eu vou usar o comando range, tá? Vou colocar aqui A8 vai receber o valor da variável 1, tá bom? E a minha B8 vai receber, tá, o valor 2. Aí aqui eu vou atribuir os valores. Valor 1 é igual a 50 e valor 2 vai ser igual a 60. Tá bom? Vamos dar F8. Opa, o que aconteceu aqui? Variável não definida. Será que não foi definida mesmo? Essa variável valor, vamos procurar ela? Realmente, essa variável não foi definida, Bruno. Então, vamos definir, vamos colocar a variável certa aqui. Vamos lá, F8. Vou passando, atribuiu. Agora, reparem aqui na minha célula. Colocou 50 na A8 e colocou 60 na B8. Tudo bem? E eu consigo fazer o contrário também.
eu consigo pegar o valor que está aqui na minha planilha e atribuir para uma variável, que é o que a gente usa bastante. Basta eu inverter aqui. O valor 1 vai receber o que tiver aqui na A8 e o valor 2 vai receber o que tiver na minha B8. Tudo bem? Então vamos lá. Aí aqui no caso eu não preciso disso daqui, porque eu já tenho meus valores aqui. Então vamos lá. Eu vou dar F8. Pronto. Será que deu certo? Vamos dar uma olhada? Existe um outro comando para a gente fazer verificação de variáveis, que é usando aqui a verificação imediata. Caso não apareça aqui para você, eu vou fechar, basta apertar Ctrl G, que vai aparecer a verificação imediata. Aqui eu consigo ver o resultado de expressões, de funções, de loops, tá? De valores de variáveis, sem ter que executar o código como um todo, tá bom? Para utilizar, basta eu usar a função debug.print, que ele vai jogar as informações aqui. Então vamos ver o que tem no valor 1. Olha só, debug.print valor 1. Eu vou clicar aqui, vou voltar, tá? E vou dar F8. Olha só, apareceu aqui o valor de 50. Se eu fizer a mesma coisa para o valor 2, eu vou voltar e ele vai aparecer aqui o valor de 60. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, essas são algumas definições, tá, sobre variáveis, ok? A gente vai trabalhar bastante com variáveis, tipos de variáveis, principalmente essas variáveis worksheet, workbook, range, nas nossas aulas, tá? Então, essa definição eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook, para ficar fácil de vocês identificarem, estudarem e trabalharem com as variáveis. Tudo bem, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal caso não for inscrito. Curta a nossa fanpage lá no Facebook ou aqui no Facebook. E até a próxima.